Em seguida, ele entrou em um jato militar e saiu do país. Repórteres e funcionários do governo continuaram no Air Force One sem saber dessa troca. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. 8 de julho. Fechada a Cimeira da NATO, em Ankara, o presidente dos Estados Unidos dirige-se ao aeroporto. O avião, oferecido pelo Qatar e que o levou à capital da Turquia, já não está lá. Está em Londres e Trump embarcou no Air Force One mais antigo à vista de todos. Logo depois, pela porta traseira, entram os jornalistas. Mas Trump já não estava dentro daquele avião, mas num contentor de catering que o retirou para um voo secreto, num C-32A, variante militar de um Boeing 757. Chegados a Londres, foi feita uma operação inversa para colocar o presidente no Air Force One e Trump voltou a sair pela porta por onde entrara em Ankara, num avião onde não viajou. Razão para todas estas peripécias? Os serviços secretos que tratam da segurança presidencial consideraram credível uma ameaça iraniana e montaram uma operação de engano, em que os jornalistas e membros da equipa da Casa Branca foram usados involuntariamente como isco. Se a ameaça tivesse sido concretizada, Trump estaria salvo, mas todos os outros teriam morrido. Neste episódio, conversamos com o comentador da SIC, João Maria Joné. Ora então, aqui está a continha. Como é que vão pagar? Eu é com cartão. Telemóvel. Relógio. A voz. Anel, por favor. Com certeza. Saber receber é o segredo do seu negócio. Comece hoje a simplificar os pagamentos dos seus clientes com as soluções TPA da Caixa, incluindo pagamentos mobile e online. Conheça todas as soluções em vigor até 31 de outubro em cgd.pt ou Caixa Direta Empresas. Caixa, 150 anos virados para o futuro. Caixa Geral de Depósitos S.A. registada junto ao Banco de Portugal sob o número 35. Viva João Maria Joné. O que é que nos diz a operação de engano? Isto foi feito para salvar a vida do presidente dos Estados Unidos. É legítimo sacrificar muitas outras vidas, tripulantes de voo, funcionários da Casa Branca, jornalistas? Claro que não. E, acima de tudo, demonstra uma fragilidade muito grande do Estado norte-americano neste momento e o falhanço total que é este conflito no Irão, que continua num ciclo de repetições de exigências máximas de parte do Irão. O Irão continua na expectativa que os Estados Unidos se rendam, no fundo, neste conflito, e isso mostra o falhanço operacional dos Estados Unidos a todos os níveis. Nós durante algum tempo ainda achamos que a hesitação de Trump podia ter a ver com preocupações de política interna, mas com informações mais recentes chegamos à conclusão que até pode ter mais a ver com falta de material e a desorganização que a promoção de incompetentes para os mais altos cargos da Segurança Nacional está a trazer. Inclusive o Secretário de Estado, o Secretário da Defesa, que é auto-intitulado Secretário da Guerra, é um deles. O Diretor da CIA é outro, que durante a primeira administração teve muitas dificuldades de confirmação e foi considerado das escolhas mais incompetentes de Donald Trump, e nesta foi considerada uma das melhores escolhas de Donald Trump, e foi um dos que teve mais facilidade de confirmação, o que mostra a diferença do dia para a noite no nível de recursos humanos. Mas a questão do diretor do FBI, que já tem sido criticado várias vezes, e teremos a oportunidade de falar mais um bocadinho sobre ele, mostra fragilidade, mostra esse egoísmo do Presidente dos Estados Unidos e das pessoas à sua volta, e no momento em que Donald Trump parte, a 3 meses das intercalares, com a pior popularidade de um presidente desde a Segunda Guerra Mundial, a 3 meses antes das intercalares, isto segundo a Pew Research, que diz que ele só tem 34% de aprovação e é o pior valor que eles encontram, já fazem sondagens desde a administração Truman, fragiliza ainda mais a sua imagem daqui para a frente. E não ajuda nada a conhecer as peripécias com que tudo isto aconteceu. Mas deixa-me perguntar, as operações de engano e alvos falsos são muitas vezes usadas em terra, com carros iguais para não se saber em que carro está o Presidente, por exemplo, é o mais normal. Há outros exemplos de presidentes que tenham recorrido a este estratagema com o Air Force One? O do Air Force One eu não conheço. De facto, esses terrestres são mais ou menos comuns, mas o do Air Force One
põe de volta no centro da nossa atenção aquela questão que nós já falámos aqui da corrupção constante desta administração, nomeadamente com a escolha de aceitar o presente do governo Qatari de um Air Force One novo, que custa 400 mil milhões de dólares. Essa insistência tinha sido considerada pouco segura. Deixa-me fazer uma correção, é 400 milhões de dólares, 400 mil milhões de dólares. 400 milhões de dólares. É o PIB português. Era um bocadinho, era um exagero. 400 milhões de dólares. Esse avião não foi considerado seguro e, portanto, esta confusão na Cimeira da NATO já vinha do facto de Donald Trump querer ir e voltar nesse avião que não era considerado seguro e, afinal, ter que trocar para o outro. Mas essa traz de novo à atenção o facto desse suborno de um governo estrangeiro e traz de novo à atenção este forçar das barreiras do que é a preocupação com o Estado versus a preocupação com o próprio. Mas deixa-me pegar nessa questão do avião oferecido pelo Qatar, porque o Trump e o New York Times estavam envolvidos numa polémica judicial a propósito dessa notícia que foi dada pelo New York Times. A verdade é que, o Departamento de Justiça intimidou jornalistas e familiares e depois tudo isso acabou arquivado recentemente. Esta notícia tinha em conta que Trump tinha voado para a Turquia nesse avião, vestido pelo Qatar, mas tinha feito a viagem em Istambul-Londres no velhinho Air Force One. A verdade é que Trump depois foi de Londres para Washington no avião oferecido pelo Qatar. Isto não desmente a notícia, de certa maneira não desmente a notícia do New York Times. Mostra que na zona de voo mais sensível houve essa preocupação com não usar o avião considerado mais perigoso. Portanto, eu diria que não desmente o essencial da notícia, que não era seguro levar o Presidente até à Turquia no avião em que o Presidente insistia que era seguro levá-lo. E este tipo de escrutínio é normal que seja feito por parte dos jornalistas, não só porque... E com fontes na Casa Branca, claro. Não é? Não era a primeira vez que aconteceria que fontes enganarem propositadamente os jornalistas. Também já aconteceu. Não, mas muitas vezes o que acontece na administração Trump é que a incompetência dos seus elementos leva a que sejam fontes involuntárias da informação dos jornalistas. Até o próprio Trump às vezes consegue isso, e há muitos jornalistas que falam disso, e até é por isso que muitos jornalistas acham alguma graça a este presidente. É porque a Maggie Haberman do New York Times é um desses exemplos. Pessoas que gostam muito de falar com o Trump porque acham que saem muitos segredos e tem muito valor notícia. Há aqui um certo fascínio da imprensa com Donald Trump, mas a questão essencial é numa longa lista de presentes ao Presidente dos Estados Unidos que são um crime, de acordo com a Constituição. E são riscos. É um emolument from a foreign government, que é uma coisa que está bem prevista na Constituição como um crime, um suborno de um governo estrangeiro, e depois corre estes riscos de segurança que são exacerbados por informações destas de que o Presidente teve que ser transferido de um para o outro num catering, num caminhão, num contentor de catering que estava a abastecer o avião. Se a ameaça iraniana era real, se existia um alto risco de atentado, e é isso que leva a que os serviços secretos tenham feito esta operação de o meter num avião por um lado, tirá-lo pelo outro, e depois meter num segundo avião para ir para Londres. Se isto punha em risco a vida de Trump, também punha em risco a vida das outras pessoas que lá estavam dentro, obviamente. O normal não seria ter abortado este voo e arranjar outra maneira de solucionar o problema. A ideia é que isso também daria uma ideia enorme de fraqueza, não é? Penso. Por um lado, nós temos esta questão do precedente que Donald Trump cria ao promover a execução sumária de pessoas e às vezes chefes de Estado por diretiva executiva do Presidente dos Estados Unidos. Isto é uma coisa sem grande precedente e que nós podemos querer dizer... Fidel Castro tentaram assassinar Fidel Castro N vezes por ordem de N presidentes norte-americanos. Ou vários presidentes norte-americanos. Possivelmente por ordem de outras pessoas que não presidentes norte-americanos. Sim. O FBI funcionava com muito mais discrição e independência nos seus primeiros tempos do que funciona hoje em dia. Com a autorização do presidente norte-americano. Com conivência, talvez, mas não há grande registro disto, não é? Mesmo se formos olhar para o caso da Allende, são casos em que os Estados Unidos instigam pessoas no próprio país a fazer determinadas coisas, mas um caso dos Estados Unidos decidirem eu vou bombardear um local onde está um chefe de Estado para matar uma determinada pessoa, depois cria este precedente
que põe em risco o presidente dos Estados Unidos, e não se valoriza muito como quebrar convenções de guerra depois pode ter problemas para nós. É um bocadinho a essência do trumpismo, é a ideia de que, usando uma expressão inglesa, de que eu vou só usar a sigla para não dizer palavrões aqui, mas a expressão é FAFO, F-A-F-O, mas que está muito em voga, é esta ideia de que podem tentar tudo, porque logo se vê o que é que acontece. E isto tem riscos, e um dos riscos é este. Agora, se a ameaça é credível ou não, se foi exagero, se foi incompetência, nós neste momento não temos informação. Com o Presidente, alguma credibilidade devia ter, não é? Ou então foi só incompetência. Se não estariam a correr risco, também é possível, é verdade. Aos jornalistas foi pedido que mantivessem as persianas do avião em baixo durante o voo de Istambul para Londres. Depois, quando foi questionado sobre este pormenor, Trump respondeu, e passo a citá-lo: sou o número 1 na lista dos iranianos antes de vocês, mas se eu for, vocês também vão. E depois pergunta certo aos jornalistas: é óbvio, se quiserem matar o Presidente, toda a gente que estiver no avião também vai morrer. Mas não estava o Presidente a dar uma dica aos jornalistas que eles não perceberam, não levaram a sério? Havia aqui informação, não é? Donald Trump tem essa tendência para dizer a verdade sem querer. Sim, é um bocadinho de propósito, não é costume. Mas... engana-os duas vezes, não é? Quando primeiro engana-os fazendo conta que vai no avião, e depois engana-os com a verdade, dizendo-lhes não estava no avião porque me queriam matar e vocês podiam morrer, não? A questão aqui é, eu acho que é um bocadinho, já tenho vindo a falar disto, é um bocadinho um elemento de justiça poética aqui, o facto do jornalismo político americano ter este fascínio tão grande com Donald Trump e ter feito um esforço tão grande para que ele fosse eleito e depois reabilitado e reeleito, e esta vontade de o promover a todas as horas, que leva à morte de muitas pessoas, sejam as pessoas que protestam contra o ICE, sejam as crianças em África que morreram devido à ação irresponsável de Elon Musk. E eu acho que é importante, sobering, também como diriam os americanos, para o jornalismo político norte-americano sentir esta ameaça de morte e sentir que o Presidente os descartaria, porque é um bocadinho como diz aquele poema sobre os nazis, não é? Depois quando vieram para mim já cá não havia ninguém já para não me havia defender, ninguém para me defender. E os jornalistas políticos norte-americanos precisam um bocadinho de acordar para isso, que é, não estão a ter a preocupação com a democracia liberal que deviam estar a ter, e estão a ter a preocupação com as audiências, que acham que é o que faz sentido. E um dia, se calhar, vai deixar de ter tanta graça o número das audiências se levarem com um míssil. A Judiciária pediu uma auditoria ao tempo da gestão de Luís Neves e o Primeiro-Ministro aprovou, através da Ministra da Justiça. Quando há dúvidas, elas devem ser desfeitas, disse Luís Montenegro na segunda-feira, mesmo mantendo a confiança política em Luís Neves, sem saber o resultado da auditoria. Parece que o PM tem dúvidas sobre a sua gestão à frente da polícia. É possível confiar e desconfiar de um ministro ao mesmo tempo? Neste episódio do podcast de Comissão Política, os comentários são de Paula Caeiro Varela, Eunice Lourenço e David Diniz. A moderação é de Vítor Matos. A sonoplastia deste episódio foi de Gustavo Carvalho. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenha um bom dia, proteja os olhos para ver o eclipse. Ora então, aqui está a continha. Como é que vão pagar? Eu é com cartão. Telemóvel. Relógio. A voz. Anel, por favor. Com certeza. Saber receber é o segredo do seu negócio. Comece hoje a simplificar os pagamentos dos seus clientes com as soluções TPA da Caixa, incluindo pagamentos mobile e online. Conheça todas as soluções em vigor até 31 de outubro em cgd.pt ou Caixa Direto Empresas. Caixa, 150 anos virados para o futuro. Caixa Geral de Depósitos S.A. registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.